Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito aqui diariamente é exatamente isso: unir a nossa oração, as nossas motivações com aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele deixou em Sua palavra para nós, deixou aqui na Bíblia como promessa para a nossa vida. E eu tenho que conhecer, e quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me intero daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que são os seus valores, os seus princípios e as suas promessas para a nossa vida. Precisamos sempre buscar este conhecimento. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, menos nós erramos na nossa vida. Há um momento que Jesus vira ali e diz para todos aqueles que ouviam: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é um dever nosso pegar esse livro que já está pronto, escrito, todo detalhado e mastigado para nós e nos alimentarmos dessa palavra de vida para a nossa edificação espiritual e crescimento. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Então, eu quero ler com você agora um texto muito interessante que está ali no Velho Testamento e eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo e também a ler comigo essa palavra que está aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro de Samuel, capítulo 23. Ao final, nós teremos o nosso momento de oração e vou profetizar sobre a sua vida. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida através das nossas orações aqui. Então, se você puder pegar a sua Bíblia agora e acompanhar essa leitura, e que, se você não puder, não tem problema. Vamos deixar essa referência ali na descrição do vídeo e você pode acessar aí quando você quiser e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto, que diz a palavra de Deus. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota, libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Esse texto está dentro de um contexto bem maior. E qual o grande contexto? Davi estava fugindo do seu sogro, fugindo do rei Saul. Saul estava se voltando contra Davi, queria matar Davi a todo preço e estava colocando as suas tropas contra Davi. Uma perseguição que durou muito tempo, durou alguns anos, alguns terríveis anos contra Davi. E nesse momento Davi estava no meio dessa fuga e aí nós percebemos como que Deus age e age também na nossa vida. Davi estava separado para ser o rei de Israel, mas ainda havia um rei sentado naquele trono. Mesmo que Deus já tivesse rejeitado Saul, mesmo que Deus já tivesse reprovado e declarado que a descendência de Saul não ocuparia o trono, mesmo que soubesse que Davi iria ocupar aquele lugar, ainda não havia chegado o tempo e as perseguições se acirraram muito contra Davi. E o processo é esse. Deus nos dá uma promessa, mas até que essa promessa se cumpra, Deus vai trabalhando, vai nos ensinando muitas coisas. E aqui, nessa passagem específica, Deus, ele direciona Davi a lutar por uma cidade. Uma cidade que não tinha nenhuma relação direta com o povo de Deus, estava sofrendo um ataque do inimigo,
tradicional de Deus ali, os filisteus, inimigo do povo de Deus, né? Os filisteus que eram inimigos tradicionais de Israel. E ali Davi fala com o Senhor: devo atacar? E o Senhor: vá, pode ir, eu estou com você e vou te dar a vitória. As guerras que nós temos que lutar. Que guerras são essas? Que guerras nós devemos colocar as nossas mãos para batalhar? Devemos sempre buscar se há uma necessidade lógica, objetiva de nós guerrearmos algumas guerras, se Deus está conosco nessas guerras. E às vezes elas aparecem para tomar o nosso tempo. Temos que entender os tempos para entrar em determinadas guerras. Será que você tem comprado brigas e guerras que não são para você comprar? Será que você tem colocado o Senhor à frente das suas batalhas? Será que quando você está diante de uma situação, de umas circunstâncias, de pessoas que não têm sequer alguma coisa a ver com a sua vida e você se dispõe a guerrear por elas? Ainda que sim, entenda uma coisa. Uma coisa é nós guerrearmos em favor de alguém. Outra é nós esperarmos que essas pessoas sejam gratas a nós, esperarmos que elas estejam sempre ao nosso lado. Primeiro, saber se Deus quer que nós guerremos essas guerras. E como que eu sei isso? Será que Deus vai vir e vai falar comigo? Será que Deus vai mandar um profeta para revelar para mim quais são as guerras que eu devo guerrear? Talvez não vai ser dessa forma que Deus vai te falar, mas você vai ter uma paz no seu coração em relação a isso. Você vai questionar com você mesmo: será que faz sentido eu fazer isso agora? Porque muitas vezes é necessário que a gente faça isso, mas nós não devemos esperar qualquer retorno disso. Temos que esperar sempre do Senhor. Sabe qual que é a continuação dessa história? Quando você vai lendo ali, continua lendo o capítulo 23, você vai até o final do capítulo 23, você vai ver uma situação muito interessante. Por quê? Porque Saul descobre que Davi estava ali em Keila, naquela cidade. E Saul parte atrás de Davi naquele lugar. E Davi volta e consulta o Senhor. Senhor, Saul está vindo para cá. Será que os moradores de Keila vão me defender contra Saul? Ou será que eles vão me entregar? Deus fala com ele: eles te entregarão. Vai embora daí. Não fique aí, porque eles vão entregar você. Eles não vão lutar contra Saul para te defender. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. E nós ficamos decepcionados, ficamos tristes com as coisas. Porque às vezes nós guerreamos, ajudamos pessoas, mas elas não são gratas. Mas não significa que Deus não queria que você fizesse. Deus apenas não quer que você fique esperando que aquelas pessoas te retribuam à altura daquilo que você fez. Apenas faça, mas faça para o Senhor. Faça entendendo que há um tempo para você deixar as coisas para trás. Davi guerreou, venceu, conquistou coisas ali, mas ele teve que ir embora e deixar tudo para trás, porque aquele povo não ia brigar por Davi, assim como Davi brigou com eles. Aquele povo não estava realmente comprometido com Davi, mas Deus quis usar Davi ali para poder livrar aquele povo. E o que significa isso? É a bondade e a misericórdia de Deus. Deus tinha outros planos para Davi. Deus não tinha planos que Davi ficasse naquele lugar. E Davi parte dali e Saul não consegue alcançar ele naquele lugar. Depois vão ter outras situações nesse combate entre Davi e Saul. Mas nesse ponto é que eu quero chamar a sua atenção. Quais as guerras que você tem enfrentado? Deus está com você nessas batalhas? Será que você tem saído vitorioso? Será que quando você vence essas pelejas, ajudando alguém, guerreando junto com a pessoa, você fica esperando que essa pessoa te retribua? Ou você simplesmente entrega nas mãos dessa pessoa e tem essa liberdade de partir, de deixar aquilo e seguir adiante? É assim que nós precisamos discernir as coisas. Porque Deus tinha um propósito para Davi. Qual que era o propósito de Deus? Que ele reinasse sobre o povo de Israel. Que ele fosse o rei de Israel e não o rei de Keila. O propósito de Davi era se livrar daquela perseguição e Deus estava ali treinando Davi. Deus estava preparando Davi para ser rei. Então, há momentos em que nós precisamos entender qual que é o nosso propósito, onde Deus está nos levando,
para que a gente não fique preso às vitórias que nós obtemos no caminho. Às vezes Deus te deu uma vitória, você ajudou alguém, você obteve um êxito, e às vezes você quer ficar preso naquela vitória pequena que você teve. E não é isso. Deus quer te levar para um nível mais elevado. Então, o que vai acontecer? Vão acontecer decepções, traições, frustrações, e o nosso coração fica machucado. Mas eu te digo, não fique. Existe aqui um princípio para nós entendermos. Deus quer te levar até o cumprimento do propósito. Se você ainda não entendeu o propósito de Deus, é importante que você saiba quem você é nesse contexto e onde Deus quer te levar, para que você vença as batalhas, mas não fique esperando de que essas batalhas e essas pessoas que você tem te ajudado, elas são a fonte daquilo que você está buscando. Não, 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 de jeito nenhum. A fonte nossa continua sendo o Senhor. A nossa fonte continua sendo o nosso Deus eterno. Faça o seu melhor, mas confie sempre em Deus, sempre busque a direção de Deus. E se você percebe que já é o tempo de você deixar algumas batalhas que não são suas, deixe. Se você tiver de deixar coisas que você conquistou, deixe. Não tem problema. O que Deus tem para você é muito além, é muito maior daquilo que você tem deixado pelo caminho para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus para Davi é que ele prosseguisse e assumisse o trono de Israel. E assim aconteceu. Davi não poderia ficar preso a essas vitórias que ele estava tendo no meio do caminho. Não, ele precisava avançar. O alvo de Davi não era Keila. O alvo de Davi não era derrotar os filisteus. O alvo de Davi era assumir o trono e governar Israel. É muito maior. O que Deus tem para você não são essas pequenas vitórias. Elas são importantes, sim. Elas são louváveis, sim. Mas não é para você ficar neste lugar. É para você entender aonde Deus quer levar você. Essas batalhas do meio do caminho, elas são um treinamento, um preparo de Deus para você vencer outros níveis. Porque se você fica parado nisso aí, acreditando que daí vão sair aquelas promessas que Deus tem para você, você pode correr o risco de ser pego por um Saul. É só uma ilustração, mas o fato é, o que Deus tem para você não para nas pequenas vitórias do caminho. Elas são parte de um processo de Deus na sua vida. Você que recebe essa mensagem sabe exatamente por que está ouvindo isso. Deus e o Espírito Santo é que vão fazer essa aplicação sobre a sua vida para a glória dele e para benefício da sua jornada com o Senhor. Então, prossiga, não fique parado. Atente-se às direções que Deus tem dado para você, porque o propósito continua de pé e Deus é fiel para fazê-lo cumprir. Pai querido, eu apresento ao Senhor a vida dessa pessoa que está recebendo esta oração, recebendo esta mensagem agora. Que o Senhor abra o entendimento, abra os olhos dessa pessoa, Deus, para que ela possa discernir os tempos, Pai, discernir as medidas, para que ela possa entender que não precisa e não deve esperar, em muitos casos, que as pessoas lhe sejam gratas e sejam fiéis, mas que esteja apenas focado naquilo que o Senhor prometeu. Pai querido, se houve alguém que nesse momento, Pai, foi frustrado, foi traído, decepcionado por aqueles que ele ajudou, que ela ajudou, que nesse momento o Senhor venha trazer cura para esses corações, venha trazer, Pai, alívio, venha trazer consolo. E mais do que isso eu te peço, que o Senhor renove as promessas sobre a vida desta pessoa, abra, expande o entendimento e a visão espiritual dela, para que ela veja onde o Senhor quer e tem levado ela a esse lugar tão especial que faz parte do teu propósito. E se essa pessoa ainda não entendeu os planos e propósitos do Senhor, eu peço que o Senhor traga revelação, entendimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e sempre. Se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário com o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder servir você através das orações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Alguém precisa receber essa mensagem e você é esse canal de Deus para encaminhar essa mensagem para o maior número de pessoas que você puder. Um forte abraço e nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra, porque dessa palavra aqui procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.